introdutória, trains, não foi isso? Sim. Beleza. Então, primeiro, bom dia. Meu nome é Matheus, trabalho na O, falo aqui também. Trabalho na equipe de Solutions. Eu sou responsável por soluções ligadas a dados e audiência, também ligadas a targeting. Então, provavelmente, se vocês tiverem alguma demanda relacionada a isso, deve passar por mim lá. E eu vim hoje trazer um pouquinho mais de informação para vocês sobre dados na publicidade, no dia a dia de quem trabalha com publicidade. Só para entender aqui, quem trabalha com mídia, quem trabalha com atendimento? Atendimento. Misturado, né? Atendimento, projetos, tem criação também? Criação, legal, então tá bem diversificado. O que a gente precisa fazer aqui, gente, vocês precisam interagir. Qualquer dúvida, eu quero que vocês perguntem. Isso aqui é uma discussão, como o próprio curso aqui já diz, é PhD, Programmatic Hour Discussion, para vocês conversarem comigo e não para eu estar aqui falando sozinho. Qualquer dúvida, pode parar, pode interromper, perguntar. Eu entendi, explico um pouquinho mais. Ainda mais esse módulo, que esse módulo tem muita coisa que é muito técnica, muito específica. E ainda mais 9 horas da manhã é complicado mesmo de ver algumas coisas que vai estar aqui. 9 de sexta, né? 9 de sexta, é verdade. Uma semana mais curta. Uma semana mais curta. Eu gosto sempre de começar esse curso perguntando, na verdade, com quem trabalha com dados, essa é só a nossa visão. E eu queria saber aqui, vocês, quem que trabalha com dados? Ninguém trabalha com dados? Todo mundo, né? Todo mundo trabalha com dados? Quem acha que é todo mundo que trabalha com dados aqui? Todo mundo mesmo, então. Beleza, eu também acho que é todo mundo que trabalha com dados e eu vou mostrar por quê que é todo mundo. Acho que para falar se é todo mundo que trabalha mesmo com esse tipo de dados, a gente precisa entender realmente o que é um dado. E o dado nada mais é do que um fato, ele é um acontecimento. Nesse caso, o dado a gente não relaciona ele com nenhum outro tipo de fato, a gente não processa ele. Um exemplo de fato, tem uma obra na Faria Lima. Outro fato, tem uma furadeira. E o terceiro, o anúncio teve um clique. Fica meio em cima, né? O anúncio teve um clique. Isso tudo é um acontecimento que eu não estou relacionando com nada mais. Quando eu começo a processar esse tipo de fato e transformo ele em informação, eu começo a entender um pouquinho mais o que ele significa, eu dou um significado para ele. Que é o caso, se eu sei que está tendo uma obra e provavelmente um trecho da Faria Lima vai estar fechado. Se eu comprei uma furadeira, provavelmente eu preciso fazer um furo na parede. E se o anúncio teve um clique, quer dizer que o usuário quer saber um pouco mais do meu produto. Quando a gente pega essa informação, esse significado que a gente teve, e começa a estabelecer regras para tomar uma decisão, para auxiliar você a tomar uma decisão, é o que a gente chega no conhecimento. Então o conhecimento é, se eu sei que está tendo uma obra e que uma parte vai estar fechada, eu não quero pegar trânsito, então eu vou mudar meu trajeto para não passar pela Faria Lima. Se eu sei que eu comprei aqui uma furadeira, eu quero fazer um furo, provavelmente eu estou querendo, na verdade, pendurar alguma coisa na minha parede, não só fazer o furo. E se teve o clique e ele está interessado no meu produto, eu preciso direcionar ele para a página de produto e não para a home do meu site, que talvez não tenha nada a ver. Estou na frente aqui também. Será que se eu ficar ali fica melhor para vocês? Com certeza, gente. Vocês estão vendo aqui. Pensando nisso, o que eu queria? Eu quero fazer um exercício aqui agora com vocês. Eu vou dar alguns dados, a gente vai formar 5 grupos aqui. Eu vou dar alguns dados para vocês e eu quero que vocês transformem ele em informação e conhecimento. O que vocês podem tirar de conhecimento desses dados? O último exemplo aqui, que talvez seja o que eu mais gosto, só para ficar fixado, a temperatura lá fora é de 28 graus. Para mim, isso está quente do lado de fora. Talvez se eu morasse no Nordeste, eu ia falar que a temperatura estava amena, estava ok. Se eu morasse no Rio, eu ia falar, beleza, está uma temperatura boa. E já que está quente, eu gostaria de ficar confortável e estar de short. E eu quero que vocês cheguem nessa mesma conclusão com esse tipo de dados que eu vou dar para vocês. Vocês podem formar grupos, pessoal? Podem ser 5 grupos. 5 ou 4 grupos, vocês que decidem. Quantas pessoas? Quantas pessoas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 10. Tem umas 20, né? Vamos fazer Informação. 4 grupos de 5. 4 grupos. Bora lá, hein? Tem 5. Vem aqui isso também. Não, aqui eu tô fora. Tem 5 Um grupo. Aí pode fazer, segundo grupo, terceiro grupo, 4 grupos.
Tá grande? Vem pra cá. Dá pra fazer 5 Tem, grupos aqui também. falta um. Quem que vai pra cá? Ó, eu vou dar um pra vocês, vocês olhem entre vocês, é um pra cada. Ninguém faz sozinha. Ai, que graça. É um pra cada, vocês podem passar ali também pro grupo de trás, por favor. O que eu quero que vocês, eu vou dar um tempinho para vocês olharem, passa pro grupo de trás, por favor. Vocês olharem, tem um dado aqui. Eu quero que vocês tirem conclusões com esses dados, são apenas fatos. O que vocês podem tirar de conclusão disso daqui? Ó, sentando nesse grupo. Se chegar muita gente, a gente pode fazer mais um grupo ainda. Não tem problema, dá pra dividir isso. Vou tirar você da minha pergunta. Eu vou aqui então, meu povo. Então aí, gente, 5 minutinhos para vocês pensarem. Tudo bem? Aquilo ali, ó. Vocês estão vendo os dados, eu dado para você. Que tipo de informação e conhecimento você tira desse dado? Isso é um dado. É um fato sobre alguma coisa que eu estou dando aí para vocês. Não, existe de conhecimento, de conhecimento. É, então. Tem uma potência maior, menor. Pessoal, então que tipo de informação, conhecimento vocês vão tirar desses dados? Não saber disso. Mas tem que estar sempre inteiro. Você está me tirando É só analisar Mas não tem peixe vendo ali, vai estar só vendo short. Não é Econômico, é um caso do quantidade médio, e ele é manual. A conhecimento se ele é econômico, é o que eu tiro de benefício. Não, talvez usar na cidade que tem um porta-malas pequeno. Trabalho Não pode isolado. Não. Tá bom, uma situação viajantes, pronto. Porque quem mora onde eu trabalho não é mala, passar mala. Mas o consumo dele na cidade é de 6. Eu venderia. Vende e vamos de metrô. Economizar uma grana. Ele é bom, ele é bom. É ótimo. Senhora, ótimo trabalho. Tem uma Ferrari. Conceito, pesquisa aí que custa carro evidente, reduzir o custo. Não, mas essa vez também tem isso obviamente, tem mais carro.
grupo, pessoal. Acho que é. Durante é 400 e tal, acho que é. Toyota é. Você está trabalhando na Uber. Conhecimento, qual carro para Uber. Qualquer? Vamos fazer agora. Aqui é tipo assim. Casal que vai ter uma faixa familiar. É bom pegar esse Ainda bem que o atendimento veio. Você vai ter que subir na carreira. Pessoal, vamos lá pra gente acabar antes do almoço. Quem quer falar? O que vocês tiraram de conhecimento, de informação aqui? Quem quer começar? Começa aí, mano. Começa aí. Aqui, ó, vamos começar aqui então. Não é popular não, né? Ó, a gente pegou tudo que tem aqui, né? Deu um pouco claro. Ele tem potência maior com álcool, vende mais na cidade. Aí de informações a partir de tudo isso a gente tirou que é um carro popular, preço médio. Como é um carro popular? Todo mundo concorda que é um carro Preço popular? médio. Não. Não tem um ano. O que vocês acham? É um carro popular? Acho que já é um preço médio já. Preço. E vocês? Citroën, Peugeot que tem Legal, vamos lá. direção elétrica, né? É que ele é muito. O Bruno é muito econômico e tal. Econômico. E aí, de conhecimento, a gente tirou algumas conclusões que, tipo, é pra quem não tem uma família muito grande, quem tem porta-mala pequeno. Todo mundo concorda? Desculpa, todo mundo concorda? Sim. Qual é o perfil de pessoa que teria esse carro então? Sei lá, o cara mais Casal jovem. sem Solteiro, filhos. casal sem filhos, quem mais solteiro, Motorista de Uber. motorista de Uber. O que vocês acham aí? Casal sem filhos. Ele botou o cara que tá indo começando uma carreira mais em ascensão, assim, porque já é uma graninha boa. Beleza. É isso. Bacana. O que mais? É exatamente isso. Quem mais quer falar? Quem colocou alguma coisa diferente? Pessoa que dá valor à E a parte que ia potência. fazer por 40. Valor à potência. Por que valor à potência? Eu Tem um motor bom? mas eu queria valor à potência. Isso é potência. A gente tem que fazer inclusive uma marca. Que direção elétrica são poucas marcas. Seria Peugeot, Citroën, talvez. Legal. O que mais vocês tiraram de informação daí? O japa aí quebrando tudo. É. Alguém? Não, beleza. Quem sabe muito de carro aqui? Ninguém sabe. Diego sabe de carro. De popular, né? Não é popular. É o seu carro. Vamos lá. Alguém descobriu que carro é esse? Alguém quer chutar que carro é esse? Cara, eu acho que é um... Não é isso. É a suspensão. A suspensão é uma suspensão A gente foda. sabe, a gente sabe. Vamos ver. Quem tem essa suspensão? Mas é direção elétrica. Essa é a maioria tem. Ó, a maioria tem, tá vendo? Já não é um grande diferencial assim, né? Direção elétrica. Ah, é? Só Ai, Lucas, Só o custa top. 49 mil, custa 79. É um ticket. É. Tiquetinho. Não, ele não cabe 5 pessoas no ticket. Tiquetinho não tem porta-mala. E assim, ó, 5 pessoas Ele não dá cabe pra ser uma cinco pessoas. família, vocês estão indo além, só SUV aí, gente. O porta-malas pra fazer viagem. É porque você não tem filho ainda, cara. Pequeno. Todo mundo acha que o porta-malas é pequeno? Pô, eu chutaria. Beleza. O carro, Eles são muito mal acostumados. pessoal, o carro é um Onix nesse caso. Ele é um Onix.
O que acontece? Vocês podem ver aqui, ó, que pessoas diferentes, conhecimentos diferentes vão ter perspectivas diferentes do mesmo dado. O mesmo dado, o pessoal falou, é um carro de entrada, que aí o outro falou, é um carro médio, já não acho que é tanto carro de entrada. Aí outros vão falar, é para um cara solteiro, que está começando a carreira, está começando a ascender na carreira. Outros vão falar, é para uma família sem filhos. Então a gente tem aqui o mesmo dado, todo mundo está com o mesmo dado, mas com perspectivas, conhecimentos diferentes. Isso é super importante, porque o conhecimento ele leva em consideração as experiências passadas que as pessoas têm. Então pessoas com experiências diferentes vão ter informações, vão ter conhecimentos diferentes aqui nesse caso. Por isso que é bacana, falaram aqui que tinha potência e depois falaram, não tem potência nenhuma. Mas é perfeito isso, conhecimento diferente. Normal, por isso que a gente chega muitas vezes, a pessoa tem o mesmo dado, a pessoa tem o mesmo dado e chega a conclusões diferentes. É o que mais acontece, tem o mesmo dado e chega a conclusões totalmente diferentes. Normal, gente, é esse que a gente queria chegar. Conhecimento depende da sua experiência e como que você vai analisar aquele dado. Então, o dados por si só, ele não diz muita coisa, é como você vai transformar ele em informação. E essa parte de dados sempre coloca muito em voga o que a gente chama de Big Data, né? O grande dado. Todo mundo fala de Big Data e aí tem uma citação aí do Dan que ele fala justamente isso. Todo mundo está falando de Big Data, ninguém sabe muito bem como é que faz, mas como todo mundo acha que todo mundo está fazendo, então eu vou continuar falando o que eu estou fazendo, que é que nem o Teenage Sex, que ele faz essa comparação. Isso está mudando, cada vez mais as pessoas estão entendendo como utilizar o Big Data, só que para a gente conseguir utilizar esse volume de dados, a gente precisa entender a aplicação dele no nosso dia a dia. Provavelmente vocês utilizam, vocês só não sabem como ainda. Para mostrar e posicionar o que é Big Data, a gente precisa entender a história, de onde que ele surgiu. Big Data ele surge lá em 1880, quando os Estados Unidos vai fazer o censo pela primeira vez. Quando eles vão fazer esse censo, são 50 milhões de pessoas. Imagina analisar 50 milhões de pessoas em 1880. É um volume de dados muito grande. Só para fazer esse censo durou mais ou menos uns 7 anos. Eles falaram, não dá para fazer uma análise da população de 7 anos atrás. Já passou muito tempo, minha população mudou muito. Eu tenho que acelerar esse meu tempo de análise. Eles fizeram um concurso para criar uma máquina que acelerasse esse processo. Essa máquina se chama Olerite Tabulating System. Passou de 7 anos, 7, 8 anos para 6, 7 semanas para analisar todo aquele volume de dados. Então a gente já tem mais uma velocidade para a análise do volume de dados, que é o Big Data. Isso para aquela época. Lá em 42 tem o Projeto Manhattan. Vocês se lembram o que é o Projeto Manhattan? É o projeto da bomba atômica, na época aí de guerra. Então a gente começa a analisar uma série de variáveis para trazer esse tipo de tecnologia para o dia a dia das pessoas. No caso, para a guerra aqui. Também começa a corrida espacial. A corrida espacial, imagina o volume de dados que eles estão analisando para tirar o ser humano da Terra, para levar o ser humano até a Lua. Não é pouca coisa. Então começam a estabelecer mais regras, mais formas de analisar os dados. Surge em 58 o Geophysical Program. É a primeira vez no mundo que vários cientistas se juntam para analisar dados climatológicos, naturais, para começar a prever meteorologia. Esse ano daí não deu muito certo esse tipo de estudo, porque faltava estrutura, faltava metodologia para fazer essa análise desse volume grande de dados. Nesse mesmo período surge o conceito aí de BI pelo Hans Peter. Ele fala que é começar a analisar os dados, para começar a dar mais informação, mais insumo para o negócio. Em 91 surge a internet. Com a internet a gente começa a ter uma análise do comportamento do usuário, tem um log do usuário, o que ele está fazendo, como é que ele está se comportando, então aumenta o volume de dados que eu tenho disponível. Só que só em 1999 que surge o primeiro artigo que aparece Big Data em maiúsculo. Então desde lá, 1880, a gente já começa a analisar o volume maior de dados, só que em 99 é que escreve pela primeira vez sobre isso. Em 2006 surge o Hadoop. Hadoop, para quem não sabe, é um framework para utilizar grandes volumes de dados, para fazer análise de grandes volumes de dados. Ele surge a partir de uma parceria aqui do Yahoo, ele sai do Yahoo para ser uma tecnologia open source que hoje é controlada pela Cloudera. Então, é open source, é disponível, provavelmente se vocês trabalham com grande volume de dados, ou conhecem empresas que trabalham com grande volume de dados, eles devem utilizar Hadoop. Agora, entendendo um pouco do contexto, vocês ainda precisam saber de mais uma informação aqui. Apesar desse grande volume de dados, nos últimos 2 anos a gente já produziu muito mais informação, muito mais dados que toda a história humana, e isso está acelerando cada vez mais.
Então, se nos últimos 2 anos a gente produziu o que o resto da história humana, pode ter certeza que nesse ano a gente vai produzir ainda muito mais do que isso. E esse crescimento exponencial é o que faz a gente colocar cada vez mais em voga a análise de grandes volumes de dados. Alguns cases de como que o Big Data é aplicado no dia a dia. Vocês se lembram da BP? Vocês lembram que teve um escândalo da BP há um tempo atrás? Que vazou óleo? Então eles tiveram um déficit tremendo com esse vazamento. Eles pensaram assim, a gente não pode deixar, acho que morreram até 11 pessoas que, na época que vazou. Não podemos deixar que isso aconteça de novo, como é que a gente pode prevenir? Eles colocaram sensores em todas as tubulações de gás e petróleo que eles têm para medir a pressão que estava tendo naquela tubulação. Eles conseguiram aumentar a eficiência do negócio deles mais ou menos para 95%, que resultou numa economia de 7 bilhões de dólares por ano para eles. E só para analisar a pressão da tubulação deles. O que acontecia? Com a análise da pressão, eles conseguiam prever se ia ter ou não ia ter algum tipo de vazamento e parar e consertar aquilo antes mesmo de acontecer. Então valia muito mais a pena fazer esse movimento simples para analisar um volume de dados ali considerável, está analisando constantemente a pressão que tem ali numa tubulação, mas que economizou para a empresa aí 7 bilhões todo ano, sem contar, né, a parte pior, que não teve nenhum tipo de desastre. Outro exemplo, o CISA. Alguém já foi no CISA? Alguém já foi lá para Las Vegas? Já. Foi no cassino apostar? O CISA, na verdade, ele faliu, porque ele foi acusado de lavagem de dinheiro, mas ele tinha uma base de dados muito valiosa. Ele tinha um sistema de rewards, de recompensa, que foi avaliado em $1 bilhão. Nesse sistema de recompensa deles, eles segmentavam os clientes que faziam parte dele, e segmentavam de 1 estrela até 7 estrelas, sendo que os 7 estrelas, na verdade, era uma pessoa, e só essa pessoa gastava $250 milhões ano com eles. Então, rodava bastante dinheiro com essa base de dados, eles sabiam como interagir com cada tipo de cliente. No final, eles não venderam essa base que foi avaliada em $1 bilhão, eles só mudaram da parte de entretenimento para a parte de hotéis mesmo, essa base. Então, você pode ver que ter dados ali, como você utiliza esse dado, a informação é muito valiosa. E um outro exemplo que está bem no nosso dia a dia é das operadoras de cartão que estão utilizando agora o seu celular para saber se você está naquele local que está acontecendo efetivamente a compra. Se eu sei que você não está lá, tem uma tendência disso, pode ser uma fraude, eu vou recusar a compra que está acontecendo. Isso é bem aplicável no nosso dia a dia. Para tornar mais tangível, quando a gente fala de Big Data, vai ter que nem os 4Ps, tem 4Ps, tem 7Ps, tem 8Ps, a gente vai falar 10Ps da publicidade aí, do marketing, a gente tem aqui também que o Big Data são 4 Vs. O primeiro V, eu acho que é o mais óbvio, a gente está falando no caso de volume, eu tenho que ter um grande volume de dados, se eu estou falando de Big Data, eu estou falando de um volume muito grande de dados para ser analisado. Eu tenho que ter também variedade, não adianta ser um dado que fale especificamente a quantidade de homens que tem na Terra. Eu preciso de variedade nesse dado, o que eles gostam, o que eles fazem, comportamento, perfil psicográfico, uma coisa para me dar mais insumo, para eu ter realmente um grande volume desse dado. Velocidade é aquilo que eu falei, não posso esperar 7, 8 anos para analisar um dado, senão ele já perdeu totalmente o valor para a minha empresa. E no caso também é veracidade. O que acontece? Eu tenho um dado, se eu tenho muito volume de dado, ele é variável e eu tenho velocidade para analisar, mas ele não é verdadeiro, no final você está chegando a uma conclusão errada de qualquer jeito, não vale a pena você fazer esse tipo de análise. Dúvidas em relação ao que é Big Data? E a importância disso, como é que a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia? A gente vai pegar todos, imagine que cada ponto desse é um ponto de dados. Eles estão todos estruturados e desorganizados. A gente precisa organizá-los, a gente vai torná-los estruturados para eles passarem por algum processo ali de análise. Eu vou usar a estatística, ainda mais agora colocando no dia a dia de programática, eu vou usar toda a tecnologia que a gente tem por trás, para trazer, na verdade, decisões que são ligadas de Big Data para negócio, efetivamente. Eu quero trazer uma decisão de negócio para o nosso dia a dia, eu não quero só falar do dado em si. O dado por dado, vocês viram que é só um fato que não vai ser muito aplicável no dia a dia de vocês. A informação e a decisão que vai ser bacana. Quando a gente está falando de Business Analytics, essa parte de decisão de negócios, a gente consegue dividir ele em 3 tipos de maturidade. E muitas das empresas se encontram ainda na primeira, porque é mais fácil.
A primeira, a gente está falando de descritivo. Eu sempre olho para trás. É o que acontece muitas vezes na agência. Qual foi o desempenho da campanha? Eu sempre estou olhando para falar o que aconteceu naquela campanha, qual foi o resultado da campanha. Eu estou passando uma informação do que já passou, descrevendo. Tem um valor um pouco mais baixo, a dificuldade também é um pouco mais baixa, mas é o primeiro step. No segundo, eu começo a prever as coisas, preditiva. O que vai acontecer? Vai me dar insight. Se eu investir tanto, qual o retorno que eu vou ter? Se eu colocar naquele canal, qual é a resposta que eu vou ter do meu público? Então eu começo a prever, eu já tenho um pouco mais de dificuldade para saber o que vai acontecer, mas eu estou olhando para frente, eu não estou olhando mais para trás. E o terceiro ponto, que no caso precisa um pouco mais de maturidade, é o que a gente está falando de prescrever. Quando eu falo de prescrever, eu estou pensando em otimização. Você sabe qual é o, talvez o mais aplicável para o nosso dia de otimização que a gente tem aqui de prescrever? O que vocês fazem normalmente para testar cenários? Alguém tem um exemplo? Teste AB? Perfeito, teste AB. Você vai testar o criativo A versus o criativo B, uma landing page A versus a landing page B, para ver qual que é melhor antes de você começar a fazer todo o investimento lá ou colocar em produção para todo mundo ver aquela landing page. Então você otimiza. Você testa o cenário, você só não olha se eu investir quanto vai me dar de retorno, mas se o cenário A me daria um retorno melhor que o cenário B. Isso é bem bacana, só que tem um valor maior, só que a dificuldade também é maior. A gente está falando desse grande volume de dados, está falando que precisa ter business analytics e velocidade, mas hoje o ser humano ele não tem capacidade de absorver todos os dados que a gente tem distribuídos aí. A gente precisa da ajuda da máquina, e aí surge um conceito de machine learning. A gente coloca um algoritmo para processar todo esse tipo de informações, esses dados, para trazer o que a gente pode ou não executar, dar mais insumo para as pessoas, né? Qual que vai ser o resultado possível. A máquina começa a processar isso para você e não você sozinho. Só que a gente entra também num outro fator, que é o de risco e previsibilidade. De repente, uma coisa para a máquina tomar uma decisão pode ser ok, de repente é muito aleatório e ela pode tomar essa decisão para você porque ela vai conseguir prever um pouco melhor. Agora, colocando o nosso dia a dia de mídia, vamos supor, você deixa ali a máquina está otimizando para entregar para o melhor target para você, mas você coloca isso no começo do mês e só olha no final do mês, você deixa tudo na mão da máquina e deixa ela se virar, ou você sempre está ali acompanhando para ver se ela não estoura o budget, se não dá para fazer algum tipo de otimização. E é entender esse ponto ótimo que é super importante, é entender onde que entra a parte humana e a parte da máquina. Eu deixo a máquina otimizar para mim, ela me dá os insumos necessários, só que eu sempre tenho que estar ali pensando qual a melhor estratégia, qual a melhor forma de otimizar aquilo que eu estou tomando. Eu não posso deixar todo o risco só para a máquina fazer, senão eu tenho como chances de no final não dar certo a coisa. Então, mesmo que a máquina vai surgir para fazer vários trabalhos nossos, a gente ainda vai precisar ser necessário. Estou falando aqui de algoritmo que vai otimizar, vai trabalhar com vocês, e sempre que você vai perguntar alguma coisa para um programador, não sei se vocês têm aqui um programador ou alguma plataforma, e você pede assim, mas como é que aquilo funciona? Ele vai falar, é o algoritmo que funciona. Ele sempre tem preguiça de explicar, então para ficar mais fácil eles falam algoritmo que eles não querem te explicar. Mas o algoritmo, na verdade, ele é muito simples. O algoritmo nada mais é do que uma série de regras. Eu estou especificando regras que devem acontecer passo a passo para realizar uma tarefa específica. Então não é nada de outro mundo. O que a gente ouve falar e talvez deixar um contexto mais fácil, nosso dia a dia é como se fosse uma receita. Essa frase do Suresh explica bem. Você tem uma série de inputs, de ingredientes que você vai ter ali para fazer seu bolo, de repente. Você executa uma série de regras, você vai lá bater o bolo, vai colocar farinha, vai colocar ovo. E se tudo der certo, esperançosamente você vai ter um output, né? Você vai ter um bolo ali feito. Pode dar errado, pode ser um bolo ruim, pode ser um bolo bom. Provavelmente se eu fizesse ia ser um bolo ruim. A máquina a gente espera que seja um bolo um pouco melhor. Mas é isso, você tem inputs que vão seguir uma série de tarefas, uma série de regras, e desses inputs vai ter um output, vai ter um resultado, que é aquilo que você espera. Isso que o algoritmo faz. Eles podem ser simples, eu acho que todo mundo já passou por esse algoritmo na vida, que é uma coisa dá problema. Eu passava direto com meus pais, eu acabava de mexer no computador, eles achavam que era eu que tinha quebrado o computador, porque eles iam mexer logo em seguida. Então se uma coisa dá problema, você não mexeu, tudo bem, não mexe, que a culpa não é sua. Se você mexeu, nossa, coitado de você, você agora vai ter que se virar para tentar buscar uma solução para isso. Ou ele pode ser um pouco mais complexo.
Nesse caso é para otimizar a imagem de uma ressonância magnética. Esse é um algoritmo que vai trazer uma imagem um pouco mais definida para as pessoas. E a gente está falando bastante de algoritmo, mas o que está mais em voga são os algoritmos de aprendizado, é o Learning Algorithms, que a gente vem falando, a máquina está aprendendo a fazer as coisas. E esses algoritmos, eles podem ser divididos basicamente em duas categorias. Uma que é o supervisionado e a outra que é o não supervisionado. Um exemplo supervisionado aqui, a gente tem uma árvore de decisão que está classificando a pessoa ali, as bolas, na verdade, entre bolas azuis e bolas verdes. Ele pode errar alguma hora e pode uma bola azul e uma bola verde. Então ali tem um resultado, um resultado desejado, eu quero que ele acerte a bola. Então ele pode errar ou ele pode acertar, é supervisionado, tem uma supervisão por trás, eu posso educá-lo, falar se você acertou ou você errou. Enquanto não supervisionado, você pode ver que simplesmente ele está mudando a cor, ele tem um eixo aqui que ele está mudando, um X. Ele está agrupando as pessoas aqui, agrupando as bolas que são parecidas as que são diferentes. As que estão muito perto uma da outra, eu vou falar que elas são parecidas, as que estão distantes uma da outra, eu vou falar que são diferentes. O não supervisionado não tem uma resposta certa. Eu posso agrupar de uma forma, vocês podem agrupar de uma forma totalmente diferente. Então não tem uma fala assim, você errou efetivamente esse agrupamento. Não existe isso. Um exemplo para tornar isso talvez mais palpável, o supervisionado eu vou usar para prever alguma coisa. Meu investimento, quanto que eu investi, quanto que vai me trazer de retorno, eu começo a prever isso. Ou posso usar para classificar. Eu posso classificar, de repente, os usuários entre masculino e feminino, baseado no comportamento deles. Eu posso errar e posso ir melhorando meu algoritmo para classificar de forma melhor. Enquanto não supervisionado, a gente vai usar para recomendar. Alguém tem um exemplo de recomendação que é muito utilizado? Onde vocês já viram um algoritmo de recomendação? No e-commerce. Beleza, o e-commerce. Você vai entrar lá na Amazon, vai ter lá um algoritmo recomendando para você um produto. Você vai entrar na Submarina, vai ter lá algo recomendando. Nas Americanas vai ter algo recomendando. Ele vai perceber que quem compra normalmente aquele produto tende a comprar um outro parecido e vai te recomendar aquele produto específico. Ou ele pode ser usado para descrever. Vocês já viram uma descrição, um algoritmo utilizando para descrever alguma coisa? Eu acho que talvez o mais fácil que está no nosso dia a dia é o mosaico da Serasa. Lá ele tem uma descrição da população brasileira. Ele criou vários clusters que vão mostrando mais ou menos quem que é o brasileiro. Tem um cluster lá, jovem promissor, pluralista tecnológico, estou inventando agora, gente. Mas podia ter vários tipos de clusters que vão descrever quem é aquele perfil daquela população, qual o perfil daquela população. Um exemplo disso, de algoritmo que vai ser utilizado, é algoritmo que é usado para classificar o que é um muffin e o que é um cachorro. Vocês podem ver que tem uns que até é meio difícil você saber o que é um muffin e o que é um cachorro. Esse é um algoritmo que pode errar, ele é supervisionado, ele pode errar ou ele pode acertar. E no final ele vai trazer o resultado, você tem que entender quais são os cachorros ali. No final, o algoritmo, na verdade, ele depende do seu objetivo de negócio. Que objetivo o seu negócio tem? Vamos supor, de repente, Netflix. Netflix quer que você passe mais tempo lá consumindo o conteúdo deles. Mas não é só isso, ele quer que você consuma, de repente, o conteúdo proprietário. Então o algoritmo da Netflix vai tentar mostrar para vocês o conteúdo proprietário, em detrimento de outros conteúdos, que seja do seu interesse, que você passe mais tempo vendo. Quer dizer que ele vai te mostrar um filme bom? Não. Você pode ter aqueles filmes ruins, tem aqueles seriados ruins, que você vem até o final, mesmo não gostando. Então o interesse dele aí, no seu caso, é manter você lá. Não necessariamente mostrar algo bom. Outro exemplo, a Amazon. A Amazon vai lhe mostrar para você um produto que você possa ter interesse de comprar. Não quer dizer que você vai comprar também, não tem como ela falar que ela errou efetivamente, é só uma sugestão nesse caso do que pode ser. Baseado no objetivo de negócio, que tipo de produto ela pode mostrar? Ela pode mostrar um produto que está perto de você, que a entrega vai ser rápida. Então ela não só sugere o produto que você tem interesse a comprar, mas o que ela consegue entregar rápido para você. Então, no final, tudo que vai drivar o algoritmo ali é um negócio. O negócio vai definir qual que é o output desejado ou esperado. Isso é super importante, porque a gente precisa entender o que é o algoritmo para entrar nas plataformas que a gente tem digital. Vocês chegaram a ver lá o ecossistema, né, de programática, DSP, DMP, Trading Desk, AdServe, Analytics. A gente vai falar um pouquinho dessa plataforma que é o Data Management Platform. É uma DMP, é uma plataforma para gestão de dados. É um local que é como se fosse um banco,
Normalmente no banco você coloca o seu dinheiro, aqui você vai fazer um banco dos seus cookies. Todo mundo sabe o que é um cookie? O cookie nada mais é do que o identificador que você tem normalmente ali no seu navegador salvo, que identifica quem é você. No nosso dia a dia aqui no Brasil, no mundo físico, a gente tem um identificador falando quem são vocês. Qual que é? O RG, o CPF. Na internet existe esse tipo de identificador? O IP, tudo bem, o IP, mas eu posso ter a mesma pessoa, eu posso ter todo mundo aqui conectado no mesmo IP. É um IP fixo para todo mundo aqui da agência de publicidade. Então não tem um identificador único que você pode utilizar no seu dia a dia, o mais perto que eles chegaram é fazer um PUC, por enquanto. Não é uma tecnologia que talvez vai ser utilizado para sempre, mas no momento é o que a gente tem. A gente está falando principalmente de desktop. Lá na DMP você pode ter esses dados cruzados com informações, você pode transformar efetivamente em algum dado que você vai ativar e saber como utilizar no seu dia a dia. Então a DMP nada mais é do que o seu banco de cookies lá, imagina isso, onde você vai guardar sua audiência. Dentro da DMP tem algumas etapas que devem ser seguidas. A primeira é de coletar o dado. Para eu ter aquele dado lá, obviamente eu preciso tirar ele de algum lugar. Quando a gente fala de coletar, vocês já ouviram falar do pixel aqui? Já tiveram que implementar muito pixel? É exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa colocar um pixel dentro do site. Toda vez que você coloca o pixel da DMP, o usuário acessa aquele site, aquele pixel carrega, ele dispara, pode ser um pixel, pode ser um JavaScript ali também, e na hora que ele dispara, ele chama um servidor que vai criar um identificador alfanumérico que vai ficar salvo no seu navegador lá. Ah, então eu, Matheus, sou o identificador 123. Sou o ID 123, que é o cookie que está salvo no meu navegador. Duas coisas que você precisa entender do cookie. O cookie está salvo no seu navegador e ele está ligado àquele domínio específico. Ou seja, um cookie do Yahoo não conversa com o cookie do UOL. São cookies diferentes. Cada um tem o seu cookie. Cookie que ninguém quer dividir. Cada um tem um cookie específico para o domínio específico. Existem formas de trocar esse cookie que vocês vão ver mais para frente. Então, beleza. Pensando num pixel ali na imagem que você vai colocar para capturar e gerar o seu cookie, o seu identificador, existem duas formas. Uma que é uma imagem mesmo, você vai colocar um pixel 1 por 1, então ele é estático, e outro que é um JavaScript, que ele é mais dinâmico, ele te dá mais informação. Por exemplo, a gente pode ver aqui que na imagem do gato, ele é estático, dizendo, nossa, um gato com uma flor, bacana. E aqui a gente já vê que o gato não gosta da flor. Ele fica assustado se você coloca a flor para ele. E é basicamente isso. Quando você tem uma imagem dentro de um pixel de imagem lá, ele vai passar alguma informação de quem acessa. Quando você tem o JavaScript, você consegue pegar muito mais informação daquela página e daquele usuário. É basicamente essa distinção que vocês têm que ter na hora de implementar a tag no site de vocês. A gente falou aqui, na verdade, para navegadores, muito voltado para desktop. Quando a gente está falando... Eu comentei que o cookie está salvo dentro do navegador, não é isso? Se a gente pensa em mobile, quantos navegadores você tem dentro do seu smartphone? Vários? Eu tenho uns 3. Tem 3, só navegador para navegar a internet. Mas e se cada aplicativo for uma aplicação que conecta a internet diferente, é como se fosse um navegador diferente que você tem ali. Então vamos supor que vocês têm 50 aplicativos cada um aqui. São 50 navegadores diferentes. Se eu tivesse um cookie para cada aplicação ali salvo em cada navegador, eu vou ter 50 cookies diferentes para a mesma pessoa. Isso não vai me dizer nada, eu não vou entender quem é aquela pessoa, eu não vou entender o comportamento dela naquele dispositivo. O que a gente precisa fazer? Precisa surgir uma nova forma de fazer isso, que foram o que pensaram os anunciantes ali, os veículos no caso, normalmente, fabricantes de smartphones. Para iOS a gente tem um ID único por device que se chama IDFA. E para Android a gente tem um outro ID que se chama AAID. Esses IDs, eles conseguem ser utilizados em qualquer plataforma de mídia que a gente tem para alcançar aquela pessoa naquele dispositivo. Ah, mas aquele ID está para sempre para mim? Não. Se você pegar e resetar o seu celular, ele cria um ID novo para você. Se você mudar de telefone, é um ID novo para você. Então, na verdade, ele está falando daquele celular, mas faz sentido que você vai resetar o seu celular, de repente, quando você está vendendo ele. Então, faz sentido eu resetar aquele ID para falar que é um novo usuário. Então, quando a gente fala de desktop e navegador, lá a gente está falando de cookies. Quando a gente está falando de mobile, a gente está falando desse Advertising ID, iOS DFA, e para o Google Android Advertising ID. Pessoal, vocês podem ir perguntando aí. Vamos lá, estou achando que vocês estão entendendo tudo aqui.
A gente falou aqui que o pixel que vai gerar o cookie captura a informação da pessoa. A gente está tudo coletando ainda para a DMP, imagina. A DMP está coletando essa informação. Quando a gente está falando de mobile, a gente vai ter, na verdade, outra ferramenta para coletar esse dado, que é o SDK. O SDK é o Software Development Kit. Ele pode ser utilizado para coletar o dado, mas ele também tem outras funções. Eu posso ter um SDK para mensurar os dados dentro do meu aplicativo, entender qual é o comportamento das pessoas. Eu posso ter um SDK para construir conexões de pagamento, é um gateway de pagamento ali dentro da minha aplicação. Para ver se tem bugs dentro do meu aplicativo. Para me ajudar com uma questão de segurança ali. O SDK nada mais é do que, imagina, eu não quero reescrever o livro se eu posso ir na biblioteca lá e consultar ele. É isso que a gente está fazendo. Tem um SDK pronto que vai fazer aquela ação que você precisa. É só inserir dela, uma delas pode ser pegar esse identificador para você utilizar depois em alguma comunicação sua. Depois de coletado o dado, a gente precisa seguir na segunda parte, que é classificar. Você lembra que eu falei, o dado por si só não vai me dizer nada, eu preciso transformar ele em uma informação. Se eu transformar ele em informação, eu vou lá e vou classificar ele. Vocês lembram de taxonomia? Qual é a taxonomia mais famosa que vocês aprenderam? Vamos voltar aí um tempo aí, gente. A bolinha deles. Qual? Aqueles animais. Perfeito, dos animais. Que a gente vai ter lá repicofages, reino, filo, classe, família, ordem, eu não lembro as ordens certinhas. Então aqui, a taxonomia nada mais é do que a classificação, é um estudo da classificação, a ciência da classificação. No caso, a gente utiliza para classificar os animais. E a gente também precisa utilizar ele na internet para classificar o comportamento do usuário, classificar os usuários. Por exemplo, se eu tenho um e-commerce, eu vou criar uma taxonomia ali para falar qual é o comportamento das pessoas que visitam o meu e-commerce. São pessoas que acessam a parte de entretenimento e estão buscando sobre música. São uma pessoa que acessa a parte de tecnologia e estão buscando sobre smartphones. Eu começo a classificar aquele usuário dentro de cada um desses segmentos, que nem a gente faz com os animais. Fácil? Dúvidas? Com ele classificado ali, eu agora já sei que aquele usuário representa o que ele é, na verdade, eu processei aquele dado, transformei ele em uma informação. Agora eu posso analisar ele, de repente entender qual é o perfil da pessoa no meu site, o que ela faz, eu posso ver como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia e eu preciso tornar agora esse dado, essa informação acionável em outras plataformas. Eu estou vendendo tudo dentro da DMP, como é que eu posso tornar agora esse usuário acionável em outras plataformas? Eu preciso transferir essa informação para outros lugares. Só que, pensa assim, em transferir, sempre que eu falei que o cookie está ligado ao domínio, a gente tem que ter domínios diferentes, ou tem aplicações diferentes, cada uma tem o seu cookie. Como é que funciona nesse caso, então, para, de repente, a DMP da Tail, da Naveg, conversar com a nossa DSP, com a Brightlow? Vocês têm alguma ideia? Cada uma tem seu cookie. Gente, eu gosto assim que de manhã todo mundo é muito animado. Todo mundo participativo. Então, olha. Eu sei que é difícil. Beleza, qual é a dúvida aqui? Perguntem. Vamos supor, eu falei para vocês estar ligado ali no domínio. Né? Então, o domínio wall tem seu cookie, o domínio Yahoo tem seu cookie. Cada um tem seu cookie, agora, de repente, cada um dos dois ali quer trocar uma informação. Vamos supor, vou mudar de wall e Yahoo vou mudar a DSP e quer conversar com a DMP. A DMP tem o cookie dela lá, em que eu apareço como 1, 2, 3, e a DSP tem um cookie deles lá que eu apareço como XYZ. Eles precisam trocar essa informação, eles precisam fazer o que a gente chama de cookie sync. Sempre que eu quero trocar algum tipo de dado ali entre plataformas, nesse caso de mídia, a gente vai ter esse cookie sync. Isso a gente está falando também, as SSPs vão fazer com a DSP, as exchanges vão fazer com a DSP, todos porque as exchanges têm o cookie deles, a SSP tem o cookie deles, e eles precisam ter essa troca para entender efetivamente quem é o mesmo usuário. Como é que funciona? Vamos lá, você acessa um site, e na hora que você acessa o site, em vez de carregar só um pixel, que é aquele pixel que a plataforma ia utilizar para te impactar, de repente, que seja o Facebook, o Yahoo da vida, você colocou o pixel lá, na hora que você fizer isso, na verdade o pixel vai criar um cookie seu, mas ele também vai chamar um cookie, vai chamar um pixel da outra plataforma. Então tem o pixel lá da Bright, da DSP lá. Na hora que você carrega o pixel da DSP lá, ele também chama um pixel da Tail. Esses dois cookies, agora você sabe que é o mesmo usuário, que eles param ao mesmo tempo no mesmo lugar, fica salvo naquela DMP. Então a DMP agora eu consigo cruzar aqui
o DMP 123 é igual ao DSP 987. Vou tornar isso mais tangível, porque eu acho que não ficou tão tangível. A gente tem um cara que trabalha lá com a gente, que eu conheço ele como Rodrigo Wilbert. Porque ele é bonitão, tal, cozinha, faz tudo, e anda de moto, ele realmente é incrível. E a Lu conhece ele pelo nome dele de verdade, que é Felipe. Vamos supor que a gente não existe tecnologia, não existe Facebook, e não pode me mostrar quem é aquela pessoa. Eu combino com a Lu assim, Lu, vamos esperar na frente do trabalho, quando ele passar, você me fala que é ele e eu falo quem que é para você também, aquela pessoa. E a gente identifica quem é aquele usuário. Imagina que eu sou o DSP e a Lu é a DMP. Beleza, a gente ficou lá esperando na frente lá da UF, passou um tempo, aí apareceu o Felipe. Na hora que apareceu o Felipe na porta, a Lu falou, esse é o Felipe. Eu falei, nossa, esse é o Rodrigo, eu conheci ele, é o Rodrigo Wilbert. Ah, e a Lu, agora eu já sei que é o Rodrigo. Então a Lu salva lá e fala, beleza, o Felipe e o Rodrigo é a mesma pessoa. E eu começo a salvar ali, beleza, eu sei que o Rodrigo e o Felipe é a mesma pessoa. É basicamente isso, a mesma pessoa está acessando a mesma página e está disparando o pixel dessas duas aplicações. E elas estão trocando informação entre si. Nesse caso, o cookie vai ficar salvo na DMP. Imagina que tem lá uma tabela na DMP, eu estou simplificando, mas tem uma tabela na DMP que vai ter assim, cookie DMP, embaixo vai ter DMP 123 e vai ter outra coluna que vai ter escrito cookie DSP. Aí vai ter DSP 987. Então dá para fazer um deparo ali, como se fosse um PROC-V, Index Match, para quem usa também Excel em geral. Gente, pergunta. Mas o que acontece? Isso aí está salvo dentro da DMP, está salvo dentro de uma tabela. Essa DMP agora precisa tornar isso acionável. Essa DMP precisa mandar essa informação para uma DSP para que vocês possam comprar a mídia daquele usuário, do usuário que acessou seu site. Você precisa mandar essa informação lá para a DSP. Essa informação é mandada através de uma API. Vocês já ouviram falar de API? Sabe o que a API faz? A API é como se fosse uma ponte. Exatamente. É como se fosse uma ponte entre dois softwares, duas aplicações diferentes. A API é a Application Programming Interface. Qual é o maior exemplo de ponte que a gente tem, tirando pontes mesmo, né? No nosso dia a dia? Quando vocês vão no restaurante, qual é a ponte de vocês com a cozinha? Perfeito. O que o garçom faz? Ele vai lá e pergunta para você o que você quer, ele fala para a cozinha o que você quer e traz seu prato da cozinha de volta para você comer. É a mesma coisa, a API está fazendo a mesma coisa. Ela manda informação para a DSP e a DSP fala assim, beleza, eu recebi informação, eu vou tornar ela acionável para você comprar mídia através de mim. É isso. Simplificando, então a API nada mais é do que o garçom que está ali trazendo a informação da DSP, o seu pedido da DMP para a DSP. Alguma dúvida, pessoal? Todas, várias? Então perguntem, vamos lá, perguntem. Qual é a dúvida? Precisa que vocês... Eu não entendi muito bem o cookie, mas vamos explicar. O cookie, você entendeu que o cookie é o seu identificador na web? Daquele do pixel, quando você cruza para identificar como usuário só. Uhum. Como é que você cruza? Imagina que você está acessando uma página, você acessou lá o Yahoo, yahoo.com.br, você acessou aquela página naquele momento, só tem você no seu computador acessando, vendo aquilo. Eu tenho um pixel ali que vai carregar e vai criar um cookie seu, de algum software que eu coloquei lá. Em vez de carregar só um pixel, eu vou carregar 2 pixels ao mesmo tempo. E como eu estou carregando os 2 pixels ao mesmo tempo e eu sei que é você navegando naquela página, a mesma pessoa navegando naquela página, eu consigo então falar, esses 2 identificadores que eu criei é para a mesma pessoa. E eles ficam salvos, é aquele negócio que eu falei. A Lu está ali na porta, eu também estou na porta e está passando aquela mesma pessoa ali que tem nomes diferentes, a gente tem por nomes diferentes. Na hora que ela falou para mim que é aquela pessoa e eu vi aquela pessoa naquele mesmo momento com ela, a gente falou, beleza, é a mesma pessoa. A mesma coisa, eu vou ter 2 pixels lá que vão disparar na mesma hora e a gente vai falar, nossa, é a mesma pessoa. Ela só tem 2 identificadores diferentes nessas 2 plataformas. É um pouco complexo de entender mesmo, porque a gente precisa entender bastante o conceito de cookie. E o cookie realmente está ligado ao domínio e você tem que entender que domínios diferentes vão ter cookies diferentes, ao menos que a gente faça esse cookie sync. E aí uma das aplicações das duas salvem esse tipo de informação. No caso, aqui ó, mais uma pergunta, no caso de um Mobile ID, eu preciso fazer o cookie sync? Por que não?
Beleza, tem uma identificação só por device, então tanto faz. Se tivesse uma identificação só pelo computador que a gente usasse em anúncios, usasse na internet, beleza, também não teria problema. Daria para utilizar ela. Mas entre o mesmo usuário no mobile e no desktop, são 2 usuários, isso não tem como a gente bater. Essa é uma ótima pergunta. Tem como a gente bater? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Tem 2 formas de a gente descobrir que usuários em dispositivos diferentes são o mesmo usuário, é o mesmo usuário. Tá? Eu vou mostrar que é uma forma determinística e outra probabilística. Pessoal, só para fixar, a diferença de API, SDK e Pixel. Quem quer se candidatar? A API é o garçom, é a ponte, boa. O SDK? O aplicativo. O SDK é para o aplicativo. O que ele pode fazer para o aplicativo? É uma biblioteca que fica lá para você consultar. É a biblioteca que fica lá para consultar para algum tipo de ação. No caso, no nosso dia a dia, a gente usa bastante para mensurar alguma coisa no aplicativo ou para usar e tornar acionável aquele dado em mídia. Capturar o mobile device ID e o pixel. Para identificar o tipo. Para identificar quem é o usuário quando a gente está falando da web mesmo, navegador desktop. É exatamente isso, gente. Pixel a gente está fazendo traqueamento dentro de um navegador. SDK quando a gente está falando de mobile. E API simplesmente integra sistemas diferentes. Eu dei um exemplo entre 2 sistemas, mas, por exemplo, quando você dá Ctrl+C e Ctrl+V em 2 dispositivos, em 2 softwares diferentes, está lá no PowerPoint, e depois você dá um Ctrl+V no Evernote, como é que eles estão se comunicando ali? É uma API para eles se comunicarem. Então, tem coisa simples que é a troca da informação. Eu gosto de falar assim, na verdade, quando a gente fala de API. O computador se comunica comigo através da tela. Não tem uma tela, se ele não tivesse essa tela, eu não sei o que ele poderia estar falando. Talvez só se ele emitisse som explicando o que aconteceria. As aplicações diferentes não precisam ter, softwares diferentes não precisam ter uma tela, porque eles não enxergam, eles têm código. E é justamente esse código que se comunica, é o Application Programming Interface. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouco assim da parte, vocês vão receber esse material, podem ficar tranquilos. Deu para entender um pouco da parte técnica, como é que a gente coleta, eu tenho que coletar, aí depois de coletar eu vou classificar esse dado, eu vou analisar esse dado e vou transferir ele, deixando que ele se torne, consigo ativar ele em qualquer tipo de plataforma. Quando a gente está falando de DMPs, a gente consegue fazer contrato de 2 formas. Vocês têm DMP aqui? Algum cliente? Tem uma DMP, você sabe qual que é? Tudo bem, tem vários tipos de DMPs, eu vou dar alguns exemplos. Você pode fazer pode perguntar. Tem GDB, bacana, GDB. Tem o target. Tem até o target também, legal. Tem, o GDB são DMPs brasileiras, bacana. Tem 2 formas de você fazer o contrato com essa DMP. Uma que você vai falar assim, eu quero que a externa, eu quero deixar meu dado disponível para todo mundo de fora, eu vou abrir meu dado, porque eu quero vender meu dado. Então provavelmente você vai pagar menos, pode até não pagar nada para ter aquele serviço disponível, porque você está deixando um dado disponível para a DMP utilizar e vender. Você vai ganhar um dinheiro com isso. E o outro é o interno, o dado é meu, eu me preocupo em deixar meu dado disponível, ninguém pode usar, só eu mesmo. E quando a gente fala isso, a gente acaba pagando um pouco mais para a DMP para manter aquele seu dado privado. É a mesma coisa, o serviço quando é de graça, é um pouco mais barato, sempre tem uma contrapartida, né? No caso, quando ele é seu mesmo, privado, você sempre tem que pagar um pouquinho mais. Quais são as formas de pagamento que podem ter? Pode ter um CPM fixo, então toda vez que alguém utilizar um segmento, você paga um CPM fixo pelo aquele segmento. Eu usei interesse em futebol, vai pagar R$1, R$2 para a DMP. Pode ter um revenue share, que por exemplo é o que a gente trabalha lá na Wolf, todo investimento de mídia que usa algum segmento, a gente dá uma porcentagem para a DMP do segmento que utilizou o segmento dela. Então vamos supor que a gente usou o segmento da Teo de interesse em carro, a gente estou dando um exemplo, a gente dá 10% para a Teo do investimento que teve naquele segmento. Seria basicamente isso. Ou FII, você tem um valor fixo acordado com a DMP e todo mês você paga lá para ela X reais e você não precisa pagar mais nada. Eu já pago um FII todo mês para utilizar conforme eu quiser os dados dela. Pode ter também uma mistura de todos, eu pago um pouco menor, eu pago um CPM quando eu ativar, então não tem problema. Dúvidas em relação a como é que ele é vendido? CPM, Revenue Share e um FII. First Party, Second Party, Third Party Data. Vocês sabem qual é a diferença de cada um deles? O que é First Party Data? Os dados do cliente, beleza. Perfeito, são os dados que o cliente ali é dono, que você é dono, o dado é seu.
E o second party data? O second party data normalmente é o first party data de outra pessoa. É o dado de outra pessoa que está fazendo uma parceria próxima para trocar informação com ela. E o third party data é normalmente aquele dado que você tem disponível para todo mundo utilizar através de uma plataforma. Exemplo, quando você vai utilizar lá o dado da Naveg falando de interesse em futebol, a Naveg não vai te falar de onde que ela está coletando esse dado, de cada ponto, em cada portal que ela está. Ela só deixou lá um dado de terceiro que ela está falando assim, é um dado de interesse em futebol que eu estou oferecendo. Você vai lá e compra. Isso é um third party data. Está disponível lá para você. Então vamos lá, para cada um, exemplo. Vai ser meus dados de CRM, vai ser os dados de navegação para first party data, vai ser os dados dentro do meu aplicativo mobile. Eu tenho ali o que a pessoa está consumindo, o que ela faz no meu site, o que eu vejo ali na minha base CRM, que para quem usa GDB aí faz um match, de repente entre o e-mail, o CPF da pessoa para deixá-lo online. Eu tenho o second party data, nesse caso a Voo Airlines, quer fazer uma parceria com a Payrun, ela negocia um dado falando assim, a Voo vai vender o dado para a Payrun ali, toda vez que alguém comprar para ir para a praia, ela fala, essa pessoa está indo para a praia. E a Run ali vai falar, beleza, eu vou vender então um óculos de sol para essa pessoa. Essa é uma troca que é benéfica, ali no caso, uma paga a outra para ter esse tipo de informação que ela pode ativar e vender o produto dela. Outro exemplo, eu tenho o Itaú e eu tenho a GC. O Itaú vai lá ver quem recebeu o PRL, quem recebeu algum tipo de bônus e vai passar para a GC para falar, olha, a GC vai comprar esse dado para oferecer de repente um carro novo para aquela pessoa, vamos trocar de carro. Ou pode ser o contrário também, a GC vai vender um carro e vai passar para o Itaú falando, você tem disponível aqui para fazer um financiamento, você está interessado? Tem essa troca, é uma troca mais perto. Tem alguma observação? Não? Beleza. Claro, em relação ao que é o second party data, a gente vai ter prova depois, hein? Quero só ver, todo mundo tirando 100. E o third party data, que são aqueles segmentos padrões que a gente tem disponível nas plataformas, e você pode utilizar, é um dado de terceiro lá, que você simplesmente vai e coloca na sua campanha para ativar. Alguns exemplos de DMPs ou de data partners que vão ter dados disponíveis, a Serasa, a Naveg, a Tail, Lorem, BlueKai, você consegue comprar algum tipo de dado por meio deles, GDB, infinitos tipos de DMPs e parceiros de dados. O ideal, quando a gente está falando desse tipo de coisa, de third party, second party, first party data, é saber construir um público de forma que você integre tudo isso. Então eu vou utilizar dados de interesse de conteúdo, eu vou usar dados de first party das pessoas que acessam meu site, ou seja, vou falar com pessoas que acessam meu site que têm interesse em esportes. Mas eu não quero só falar com pessoas que acessam meu site de interesse em esportes, eu quero falar quais são as localizações que ela já passou também. Então, pessoas que passaram por estádios, eu posso usar esse tipo de dado. Que tem aplicativos referentes a futebol, que está jogando cartola, de repente. Eu posso colocar lá uma categoria de aplicativos que eu quero impactar aquela pessoa. Quando eu faço essa construção e misturo esses dados, é que eu vou ter uma audiência mais efetiva. Eu começo então a criar, por exemplo, a gente tem uma audiência lá na UF, que é de acadêmicos da academia, que é o pessoal que gosta de academia, pesquisa sobre saúde e bem-estar na internet, tem aplicativo para fazer exercício físico, vai correndo em Ibirapuera, a gente consegue construir esse tipo de target. É um exemplo de como tornar isso acionável. Pensando nisso, e agora que vocês já estão mestre em o que é first party, second party, third party data, a gente vai fazer um teste. A gente vai dar uma plaquinha para vocês. Eu acho que vocês podem ficar nos mesmos grupos. Ou deixa eu ver quantas plaquinhas a gente vai ter aqui. A gente vai ter 3 de cada. Vamos fazer 3 grupos então. Pode ser um aqui, um desse lado e o pessoal do fundo. Pode ser? Aí vocês estão com o second party, first party e third party. Vocês passam para o pessoal lá de trás, por favor, aqui, ó. First party, second party, third party. E vocês aqui também vão ter first party, second party, third party. Pode escolher o que vocês quiserem, vocês. E a gente vai testar os conhecimentos agora. Pessoal, a gente falou de cookies, né? Eu também queria dar, como a gente está falando de cookies, para não ficar só... os cookies para vocês também, para vocês entenderem como é legal
Vou falar de cookies. Eu quero 2 pixels, sabe? Nada, ninguém quer segurar nada. Pode passar, gente. Muito engraçado. Se lembra, pessoal, você tem o seu cookie, é um cookie só para cada um. Mas A vida, Matheusão, a vida não é só 7 anos. Vem pra cá. a gente já tem plaquinha. Não, é pra aqui, é de pra cá. Pessoal, se não der, tem mais aqui, ó. É difícil. Aí, Isra. Chegou aí, Agora já. deu uma acordada, né? Deu uma adoçada na vida. Todo mundo com cookies? Todos os grupos com as plaquinhas? Beleza, então. Pessoal, eu quero que vocês segurem a plaquinha, só quando eu falar que vai, vocês colocam a plaquinha pra cima pra falar que tipo de audiência é essa, beleza? Vamos lá. Vocês têm que descobrir, a gente tem um anunciante que é uma montadora de carro. E ela vai criar algumas audiências, você precisa falar se essa audiência é de first party, second party ou é um third party dele, esses segmentos que ela tem disponível. Você é uma montadora, em todos os exemplos. Primeiro, os usuários que acessaram o site da montadora. Que tipo de dados... Calma aí, não levantem, gente. Que tipo de dados é esse? Vamos lá, levantem. Que tipo de dados é esse? First party, first party, first party. Beleza, é first party. Dado que eu tenho de acesso no meu site é o dado meu e é tudo first party dele mesmo. Segundo, dados do banco que faz o financiamento para a montadora. Então tem um banco que oferece dados para a montadora falando sobre os financiamentos. Vamos lá, o que é isso? Que audiência é essa? Second party, beleza, second party dele, tá todo mundo super alinhado. O próximo, eu tenho dados de DMP parceira sobre quem procura carro. Então uma DMP lá que eu estou assinando deixou lá disponível pessoas que têm interesse em carros. Que tipo de dado é esse, gente? Preparados? Vamos lá, que tipo de dado é esse? Velho parideira, ótimo, vocês estão excelentes. Agora é pegadinha. Agora a gente vai dificultando. Tem um programa de fidelidade de um parceiro que oferece descontos na compra do carro. E ele vai deixar disponível esse tipo de dados. Que dado é esse? Pode levantar, gente, pode levantar. Pode levantar. Second party, beleza. Eu tenho o CPF das pessoas que fizeram test drive nas concessionárias. Então levanta, gente. Vamos esperar. O que vocês acham que dado é esse? Pensem. Pensa bem, ó, o CPF das pessoas que fizeram test drive nas concessionárias. Pode levantar então, pessoal. Que tipo de dado é esse? Não. First parideira? Não é. Quem que acha que não é first parideira? Eu pensei que pode ser second. Beleza, pode ser. Por que pode ser second? A concessionária não é minha. Perfeito, perfeito. Depende nesse caso. Se a concessionária é minha, eu sou dono do dado. Se a concessionária é de um terceiro, na verdade eu vou fazer uma parceria para conseguir esse dado da concessionária. Então depende. Pessoal, é isso para vocês entenderem de first party, second party data. Agora eu vou dar uma descrição, na verdade. A gente falou de cookies, a gente falou de mobile device agent, a gente precisa entender da durabilidade disso, como é que funciona, quanto tempo você mantém um cookie. O cookie, quando você gera lá no seu navegador, ele na verdade ele não tem um tempo exato que pode expirar ou não. Aquele identificador permanece com você dependendo do que aquela aplicação, aquele software, aquele site que você está acessando determinou. Por exemplo, lá na Wolf a gente tem um cookie que dura 30 dias. Se vocês pegarem um cookie de repente do Google Analytics, ele dura 2 anos. Então depende muito da aplicação que vocês estão utilizando. Ele sempre tem que ter um período de expiração, então sempre o cookie vai aparecer lá quanto tempo ele demora para expirar, mas ele pode durar até 20 anos. Então se você colocar 20 anos lá para o cookie durar, ele vai durar esses 20 anos. Faz sentido eu colocar um cookie para expirar em 20 anos? Por que não? Imagina, se o cara apareceu uma vez no meu site, eu guardei aquela informação dele e ele aparece 20 anos depois. Ele pode ser uma pessoa totalmente diferente, né? Outro tipo de... Mas mesmo
2 anos hoje em dia também não é um dado tão... 2 anos, aí depende muito, né, que tipo de informação. De repente você quer comparar a informação de lá para trás, ver se mudou alguma coisa, aí vale a pena guardar. Se eu estou falando, de repente, de uma compra que demora muito tempo, eu tenho uma compra de um carro, eu quero entender grávidas, um período grande aí. Então, depende, no final depende muito, e é como que o software ali, a aplicação, o site vai querer utilizar esse tipo de informação. Já para Mobile ID, independente do tempo, você sempre vai ter o seu Mobile ID para aquele dispositivo específico até dar aquele reset. Quando não der o reset, você permanece com aquele mesmo identificador e qualquer tipo de aplicação vai utilizar aquele identificador ali. É um único para você. Fica mais fácil. Como é que é atualizado isso? A gente cria uma audiência, essa audiência ela é atualizada pela máquina, ali, pela DSP todo dia, só que se você não utiliza essa audiência ali na plataforma, durante 14 dias, ela foi criada 14 dias, ninguém está utilizando, ele é inativo essa audiência. Ele fala assim, essa audiência talvez não seja tão relevante estar ativa agora, se você quiser utilizar, ativa ela de novo para popular depois. Então ele torna inativo depois de um tempo essa audiência, 14 dias. Alguém tinha perguntado sobre como que eu posso saber que é o mesmo usuário em dispositivos diferentes, não era isso? Tem 2 formas. Eu posso ter o usuário me falando que é ele em diversos dispositivos. Como é que ele vai me falar que é ele? Facebook. O que você faz no Facebook? Você loga, você coloca seu e-mail, você coloca alguma informação que vai falar que é você. Então aqui o exemplo Netflix. Netflix você vai logar sempre para usar o Netflix. Então, se você está usando sua TV, está usando seu computador, está usando seu smartphone, você sempre está falando do Netflix, que é você. Tem outra forma, tem que ser por dados cadastrais, por e-mail, que é que você começa a estimar, você começa a tentar prever quem é aquela pessoa, é uma forma probabilística. Eu chego no trabalho aquele horário, eu desligo, eu paro de mexer no celular e entro no computador. Os dois estão conectados no mesmo Wi-Fi, estão no mesmo local, eu tenho um comportamento semelhante. O tempo ali está encaixando de utilização de um com o outro, eu vou falar que é a mesma pessoa. Eu começo a estimar uma probabilidade de ser aquela mesma pessoa, aquele mesmo usuário. Aquele Mobile ID é aquele cookie. Então, uma é uma forma estatística e outra é uma forma declarada mesmo. Um exemplo aqui, a gente consegue identificar 89% dos usuários da internet. Através dessa, a gente faz uma mistura da parte determinística com a parte probabilística. Então é super bacana utilizar os dois, porque no final são pouquíssimos que têm login para todo mundo, né? Nem toda aplicação, por exemplo, nem todo portal precisa de login. A gente falou de cookies, a gente falou de mobile device ID, quanto é que dura, e a gente precisa falar de um tipo de segmento que talvez vocês tenham ouvido bastante, que é o lookalike. Todo mundo que conhece o lookalike, público semelhante? Essas daqui são todas minhas ex-namoradas. A gente tem algumas pessoas aqui. Vocês acham que é a mesma? Quantas pessoas tem aqui? 3. 3? Quem que são? 4? Quem que são? A Una Ryan. Natalie Portman. Kira. São 3 pessoas. São elas 3 mesmo. O lookalike nada mais é do que isso. Eu consigo procurar pessoas que são parecidas. Nesse caso, todos são atrizes, todos têm uma feição bem parecida, são mulheres. É isso que a gente identifica como pessoas que são similares. É o famoso público semelhante. Vocês já usaram aqui alguma vez? É super comum utilizar. Como é que você vai aplicar uma audiência de público semelhante? Por que você quer aumentar a sua base? Que base que você quer aumentar normalmente? É de cristal. Por que de cristal? Vamos dar um exemplo. Você tem uma base de clientes que é pequena. Eu tenho de repente 1000 clientes que converteram no meu site. Eu quero impactar pessoas que são similares, que têm o mesmo comportamento daquele cliente, porque pessoas que têm aquele comportamento tendem a converter no meu site. Eu faço um lookalike daquelas pessoas. Então aquelas 1000 pessoas podem se tornar 100 mil, podem se tornar 1 milhão, que tem um comportamento muito semelhante. Por exemplo, como é que faz? As pessoas que buscam palavras similares àquela, são pessoas que navegam, consomem conteúdos similares, têm aplicativos similares, frequentam, eu posso até colocar que frequentam locais similares, tem um perfil demográfico que são parecidos, eu estou falando com mulheres, são mulheres, é normal. Esse é o lookalike. E é bem bacana de ser utilizado na sua estratégia aí. Vamos lá, por exemplo, eu tenho os clientes que compraram um carro e eu quero impactar todo mundo que tem um comportamento parecido com esse cliente. O que eu vou fazer?
Vou rodar lá o algoritmo de lookalike, ele vai ver quais são os aplicativos que a pessoa utiliza. Ela utiliza aplicativo de shopping, ela pesquisa sobre seguro automotivo e ela recebe e-mail de montadoras e promoções. Ele roda isso e ele começa então a agrupar as pessoas dentro de cada um dessas categorias. Tem pessoa que faz essas 3, tem pessoa que só faz 2, tem pessoa que vai fazer 1,5. Aí a gente consegue identificar pessoas que são semelhantes. A gente cria clusters de pessoas que são parecidas àquelas que compram um carro efetivamente. Mostrar um comportamento online parecido. Esse é o lookalike. Então se o cara que compra carro recebe e-mail de promoção, eu vou buscar pessoas que recebem e-mail de promoção. Se a maior parte é mulher, eu vou buscar mais mulheres. Se a maior parte tem mais de 30 anos, também esse público semelhante vai ter mais de 30 anos. Essa quantidade de dados que a gente tem disponível na internet deixa também em voga a questão de privacidade. Hoje, as aplicações de internet têm muito dado sobre a gente. Sabe identificar onde você está, com quem você está, sugerir pessoas que você conhece, se você está traindo seu namorado, porque está passando em outro lugar, você vai terminar um relacionamento, ele já começa a perceber isso. No Brasil, falando de privacidade de dados, não existe uma lei específica para isso. A lei que talvez chegue mais perto é o Marco Civil. Foi em 2014 que lançaram o Marco Civil da Internet e ele estabeleceu algumas regras. Você já ouviu falar do Marco Civil? O Marco Civil ele vai estabelecer a regra do consentimento, então toda vez que você acessa um site que tem alguma forma de traquear, monitorar o que você está fazendo, você precisa falar que aceita ser monitorado. Então você tem que dar o opt-in, né? Você precisa falar, beleza, eu aceito. Pode ser até aquela informação aqui no Brasil que aparece, se você entrar nesse site e continuar navegando aqui, você está aceitando nossos termos e condições. É o que mais aparece assim. Todo site faz isso? Não. Por que todo site faz isso? Porque nem tem gente monitorando isso daí, aplicando as multas, como que realmente deveria ser. Então tem site que efetivamente não faz. Eu tenho a questão da neutralidade da rede. Vocês viram que lá nos Estados Unidos eles acabaram com a neutralidade da rede, né? O que é neutralidade? O que é ser neutro? Imparcial. Nesse caso eu estou falando que eu sou imparcial na rede, independente do que você consome, eu não posso diminuir sua banda ou aumentar sua banda. Ou seja, se você está entrando no UOL, você está entrando em Yahoo, você está entrando no Netflix, tanto faz para mim, você sempre vai ter a mesma conexão na internet. Eu, provedor de internet, não vou mudar isso. Lá nos Estados Unidos não existe mais isso, eles quebraram, ou seja, o provedor de internet pode falar, se você quer acessar a Netflix, você tem que pagar R$20 a mais, de mensalidade. Aqui no Brasil a gente tem neutralidade, na lei a gente tem neutralidade da rede, mas efetivamente a gente tem? Por que não? Um exemplo, hoje a gente tem provedora de internet, provedora de celular que vai falar que você pode conectar sem pagar para determinada aplicação. Você pode usar o WhatsApp sem pagar, você pode usar o Facebook sem pagar, mas para as outras você tem que pagar. Você vai ter que consumir seu dado e pagar. Então não está sendo muito neutra já a internet nesse sentido. Mas também não tem ninguém verificando isso. A questão de envio de logs. Se tiver algum pedido judicial, a aplicação ou o provedor de internet tem que guardar até 6 meses de informação daquele usuário. Então, se chegasse um pedido judicial para o Yahoo, tem que ter 6 meses de informação daquele usuário para dividir com a justiça. É obrigatório. E isso daí foi uma briga que eu tive até com o pessoal lá do jurídico nosso, que eu tinha colocado que a gente tem o direito para opt-out. Opt-out falar que não quer ser mais monitorado, e eles falaram que eu estava errado. Eles falaram que não é o opt-out que o Marco Civil fala, ele fala que é a exclusão dos dados. Você tem direito a ter seus dados excluídos. Não quer dizer que eu vou parar de te monitorar. Então, se você pedir lá para qualquer aplicação de internet, para qualquer provedor, falando, não quero mais que você tenha meu dado, ele tem que excluir obrigatoriamente. Mas depois ele pode voltar a coletar. Mas depois ele pode voltar a coletar, supostamente. Poderia voltar. Porque não tem um opt-out efetivo. Mas o que acontece? A maior parte das aplicações lá tem sempre a opt-out aqui. É uma boa prática ter opt-out. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse envio de logs, por exemplo, WhatsApp, tudo é criptografado. Deu aqueles pau, prenderam. Deu aqueles pau, porque eles falam que não tem essa informação, né? Eles falam assim, a criptografia do usuário para o usuário, eu não tenho informação ali no meio. Aí depende de saber, a gente não está lá dentro para saber se é verdade efetivamente isso. Sim, mas aí fica dando esse... Aí prende o presidente do Google toda vez. Aí supostamente ele pode, aí ele vai falar que tipo, eu não tenho esse dado. Posso compartilhar com você aqui, mas eu não tenho ele. Mas a gente não sabe se realmente eles não têm, né? O que aconteceu lá com o WhatsApp, não quis compartilhar, ficou fora do ar.
E prenderam também, né, o VP Presidente do do Facebook. Mas tem que compartilhar sim, é obrigatório aqui, sim, na justiça. Tem outra lei que está super em voga, eu não sei se vocês perceberam, mas na Europa vai acontecer o GDPR, Global Data Protection Regulation. O GDPR, para vocês terem noção, o Marco Civil é inspirado numa lei de 1996 da Europa. Ela é bem antiga. O GDPR é uma nova regra que eles estão colocando lá, entra em prática agora em vigor dia 25 de maio, em que ele altera, ele dá mais poder para o usuário. Então o usuário consegue então agora saber como é que seus dados estão sendo utilizados. Ele muda o conceito de personal data, então ele fala agora que o cookie, por exemplo, o IP da pessoa é um dado pessoal. Então se você tiver isso, você está identificando supostamente quem é a pessoa. Você tem que ter o consentimento explícito da pessoa, tem que ser ali transparente para ela, e nesse caso não é só falar você vai continuar navegando, a pessoa precisa falar tudo bem, eu aceito estar navegando aqui, porque você tem que indicar para ela essa questão da delimitação do propósito. Para que você está fazendo o monitoramento dela? Se eu estou fazendo o monitoramento dela só para anúncios, e depois você quiser usar para mensurar alguma coisa, você não vai poder. Você precisa listar tudo que você está utilizando. Eu estou usando para mensurar, para a parte de analytics, eu estou utilizando para impactar a pessoa depois, eu estou utilizando para enriquecer minha base de CRM, você precisa ter tudo isso listado e falar para a pessoa, você aceita que eu monitore tudo isso de você, que eu utilize todas essas informações? Se eu passar dessa limitação do propósito, eu estou infringindo a lei, que vai entrar em vigor ainda. Você pode mudar, na hora que você muda seu propósito, você tem que atualizar, você tem que pedir para todo mundo fazer o opt-in de novo. Então você tem que aceitar que eu estou agora usando seu dado para isso e para aquilo. E tem uma parte de integridade e confidencialidade. Não sei se vocês perceberam, mas várias empresas tiveram breaches, né? Tiveram quebras aí de dados, vazaram uma pancada de dados. Eles estabeleceram, algumas esconderam isso, eles estabeleceram que toda vez que a empresa tiver essa quebra de dados, for invadida, ela tem que declarar, falar isso para todos os seus usuários, rapidamente. Eles mudaram algumas coisas relacionadas à segurança. Por exemplo, se já foram alguns sites que vocês deram, esqueceram a senha e aparece a senha de volta para vocês? Já receberam a sua senha mesmo? Esse site não é um site muito seguro. Porque o ideal é que ele não salve sua senha, que ele racheie sua senha, ele embaralhe sua senha. Por isso que quando você clica esqueceu a senha, ele sempre vai pedir para você criar uma nova. Porque na verdade ele nunca sabe sua senha. E eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Isso que ele fala, você precisa ter mais confidencialidade e integridade dos seus dados. Você precisa saber como tratar seus dados. E se você não souber como utilizar e como tratar, torná-los seguros, você vai ter que falar para todo mundo e tem multa que você aplica em relação a isso. Então é bem bacana. Acho que só é importante, antigamente essa parte de privacidade de dados era muito voltada para os veículos de comunicação. Hoje em dia, como essa parte de dados, as marcas também se utilizam disso por conta da publicidade, tudo isso é aplicado também para as marcas. Então é muito importante vocês saberem disso para depois vocês passarem isso para as marcas que vocês tomam conta. Isso é bem importante. O GDPR ele é aplicável não só para a União Europeia, mas para todo cidadão europeu. Então todo cidadão europeu que está fora da União Europeia tem esses direitos. E as aplicações, os fornecedores, os clientes têm que seguir esse tipo de demanda. Por exemplo, a gente teve que adaptar apesar de no Brasil não ter uma lei de privacidade de dados desse jeito, a gente teve que adaptar todo o nosso sistema mundialmente para se adequar ao GDPR. A gente vai colocar para tudo. A gente começa a funcionar nesse sistema a partir do dia 25. Exatamente. Eu falei aqui de privacidade, né? Dessa questão de como é que a gente pode tornar nossos dados mais seguros, que existem aí para isso. E se que eu falei da questão da senha e da criptografia que falaram no WhatsApp, qual é a grande diferença de uma hash? Você já ouviu falar de uma hash e criptografia? Já ouviu falar sobre hash? Não. O que é criptografia? Criptografia nada mais é, vamos supor que eu quisesse passar uma comunicação aqui para a Lu, que nenhum de vocês pudessem saber o que eu estou escrevendo. Eu coloco numa caixinha e só ela tem a chave para abrir o bilhete que eu escrevi ali dentro. Então nenhum de vocês vai saber o que eu passei para ela, mas ela consegue efetivamente ler o que eu passei para ela. Isso é criptografia, é quando eu quero que o conteúdo que esteja ali disponível seja possível de interpretação, seja possível de ser lido. Quando a gente está falando de um outro tipo de segurança, a gente está falando de hash, ele é um pouquinho diferente. A hash, eu não quero que as pessoas entendam o que eu estou passando, eu não tenho uma mensagem que eu estou passando para a pessoa, que ela precisa depois abrir a caixinha e ler. Eu tô querendo embaralhar aquele dado para que ele se torne mais seguro. Um exemplo,
a questão da senha. Quando você entra no site, o que ele faz? Ele de cadastra a senha, ele vai rodar um algoritmo, uma função, para realizar uma série de regras, que vai embaralhar aquela sua senha para ele se tornar, de repente, você está usando lá o SHA-256, que é um tipo de rastreamento, vai embaralhar para ter 42 caracteres, independente do tamanho da sua senha. Então, se você digitou lá ABC, ele vai criar uma senha com 42 caracteres distintos, alfanuméricos. Sempre. E sempre que você rodar o ABC, vai dar aqueles mesmos 42 caracteres. Se eu rodasse A, B, C, D, já ia dar outros 42 caracteres. O rastreamento, eu vou salvar então esse caractere ali na hora que a pessoa salva a senha, e toda vez que você clicar na senha, eu rodo de novo essa função e vejo se bate na minha base. E eu não consigo fazer o processo reverso. Você não consegue fazer o processo reverso, é justamente isso. Eu não quero que as pessoas entendam que está salvo ali, eu quero tornar isso seguro. Se você tentar reverter isso, demanda um poder computacional tão intenso que não faz sentido. Se torna muito oneroso tentar reverter isso. Alguns chega a ser impossível. Então é utilizado muito para senha, a gente utiliza no nosso dia a dia de publicidade para fazer um match de CPF e e-mail. Por exemplo, o cliente não quer passar a base de e-mail dele aberta, a base de CPF aberta, porque de repente alguém no meio pode utilizar esse tipo de informação como benefício. O que ele faz? Ele faz o rastreamento daquela base. Então ele não manda o CPF aberto, ele manda o CPF hasteado, ele embaralhado. Na hora que ele manda ele embaralhado, a gente também consegue fazer o match desse CPF para um cookie online. Como é que a gente vai fazer isso? O CPF chega, é rodada a função, então eu tenho lá o CPF 03948. Na hora que eu rodo uma função, ele cria uns caracteres totalmente distintos daquele que eu tinha lá no começo. Ele salva esse hash CPF, ele vai mandar esse CPF embaralhado para a DMP. O que a DMP tem lá? Na hora que a DMP recebe esse CPF embaralhado, ela tem como se fosse uma coluna ali, dentro de uma tabela, que vai ter escrito o hash, então o valor em hash daquele CPF, e qual é o cookie. Ela não salvou ali qual é o CPF pedido da pessoa, ela salvou qual é ele embaralhado. Esse hash embaralhado é igual ao cookie Y2342, eu identifiquei qual é aquele cookie, que a DMP faz, ela vai lá e manda para a DSP via aquele cookie. Então eu consigo tornar um dado que é offline, um CPF ali, num dado que ele é online. Tudo isso, para quem mexe em Excel, fica mais fácil de ver mesmo, que é o famoso PROC-V. Estou vendo de uma coluna para outra coluna, são o mesmo valor ali, que está na mesma linha. Question Bot, você consegue tornar aquele dado do seu CRM, que você não sabia que era usuário, tanto de e-mail quanto de CPF, em efetivamente um usuário online. Alguma dúvida em relação ao onboard de dados, gente? Vocês entenderam a diferença de hash e criptografia? Quanto que eu vou usar criptografia? Quando você quer que alguém tenha acesso ao conteúdo. Beleza, e quanto que eu vou usar hash? Quando você não quer. Quando eu não quero, quando é segurança, eu quero embaralhar aquele conteúdo mesmo. Perfeito. Gente, o PHD ele é construído aqui com criação com uma galera, eu imagino que vocês já sabem disso. Fica aberto para vocês perguntarem para a gente, podem mandar um e-mail também, eu vou estar ainda aqui um tempinho, mas é basicamente isso de dados. Eu espero que vocês entendam aqui a aplicação do dado no dia a dia. Cada vez mais vai estar mais presente esse tipo de ações em publicidade. E é isso aí, obrigado aí pela manhã. A gente precisa assinar a lista aí, galera.